Você já sentiu como se estivesse caminhando com uma âncora invisível presa aos tornozelos? Você acorda, e por um breve segundo, tudo parece bem, até que a memória atinge sua mente como um relâmpago. Aquilo acabou. O relacionamento, o emprego, aquela fase da vida, a presença de alguém querido. Tudo se foi. Mas você continua lá. A dor que você sente hoje não vem apenas da perda, ela vem da recusa em soltar a corda que queima as suas mãos. Nós somos mestres em transformar memórias em prisões. A sabedoria budista nos ensina que o sofrimento não é causado pelo que acontece conosco, mas pela forma como reagimos ao que acontece. E a reação mais dolorosa de todas é o apego ao que já morreu. Hoje, vamos mergulhar em uma jornada profunda de 10 ensinamentos essenciais para libertar sua alma desse peso. Não é apenas sobre superar, é sobre entender a natureza da realidade para que você possa voltar a respirar leve novamente. Antes de darmos o primeiro passo para fora dessa prisão emocional, eu peço que você faça um compromisso consigo mesmo agora. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Ao fazer isso, você não está apenas apoiando o nosso trabalho, mas está dizendo ao universo que prioriza sua evolução espiritual. E se você busca paz interior, já deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem de cura a alcançar outras pessoas que, assim como você, precisam desesperadamente ouvir isso hoje. Vamos juntos trilhar o caminho da libertação. Capítulo 1 – A segunda flecha e a recusa do fim. Imagine que você está caminhando por uma floresta densa e, de repente, é atingido por uma flecha no braço. A dor é aguda, física e inevitável. Isso dói. Mas, imediatamente após ser atingido, em vez de tratar a ferida, você pega uma segunda flecha e a crava propositalmente no mesmo lugar, aprofundando o ferimento. Parece loucura, não é? Quem faria isso consigo mesmo? Segundo o Buda, nós fazemos. Todos os dias. O Buda ensinou a parábola das 2 flechas para explicar a origem do nosso tormento mental. A primeira flecha representa os eventos inevitáveis da vida, o fim de um ciclo, a perda, a mudança, o não que recebemos, o adeus que tivemos que ouvir. Essa primeira flecha faz parte da existência humana, ninguém, nem mesmo os iluminados, escapa dela. As coisas acabam. Situações mudam. Pessoas partem. Essa é a dor limpa, a dor da realidade. No entanto, o sofrimento que você sente agora, essa angústia que não passa, esse aperto no peito que lhe tira o sono, é a segunda flecha. A segunda flecha é a sua reação ao evento. É a narrativa mental que você constrói. Por que isso aconteceu comigo? Não deveria ter acabado assim. Eu não consigo viver sem isso. Minha vida perdeu o sentido. Quando você se apega ao que já terminou, você está segurando essa segunda flecha e girando-a dentro da ferida, dia após dia. O apego ao passado é, em essência, uma briga com a realidade. A realidade diz, este ciclo encerrou. O seu ego diz, eu não aceito. E nessa lacuna entre o que é real e o que você deseja que fosse, nasce o sofrimento prolongado. Você está sofrendo porque está tentando manter vivo um fantasma. Você está tentando habitar uma casa que já foi demolida. Observe a natureza. Olhe para as estações do ano. O outono não chora porque o verão acabou. As árvores não se agarram às folhas secas com medo de ficarem nuas no inverno. Elas soltam. Elas deixam cair. Elas entendem, em sua sabedoria silenciosa, que para o novo nascer na primavera, o velho precisa morrer e adubar o solo. Nós, seres humanos,
somos a única espécie que tenta congelar o tempo. Criamos museus de dor em nossas mentes, onde visitamos diariamente as relíquias do que já foi, limpando a poeira de memórias que deveriam ter sido deixadas ao vento. Entenda que o que terminou não existe mais no presente. O passado é apenas um rastro de memória, um eco neural. Ao se apegar a ele, você está negligenciando a única coisa que você realmente possui, o agora. Cada minuto que você gasta ruminando o que acabou é um minuto que você rouba da sua nova vida que está tentando começar. É como tentar dirigir um carro olhando apenas pelo retrovisor, você inevitavelmente vai bater. A sabedoria budista nos convida a analisar a impermanência, ou anicca. Tudo que surge, cessa. Essa é a lei universal. Nada é seu, tudo é emprestado pelo tempo. O seu corpo, seus bens, seus relacionamentos, seus sentimentos. Tudo nos é dado por um período, e quando o tempo desse empréstimo acaba, a devolução é obrigatória. Sofrer por ter que devolver o que o universo lhe emprestou é ingratidão com a experiência que você teve. Pense naquele momento específico que você não consegue soltar. Talvez seja uma pessoa, um status social, ou uma versão mais jovem de si mesmo. Visualize isso agora. Perceba que segurar isso é como segurar um carvão em brasa. Você acha que está segurando para salvar a memória, mas na verdade, só está queimando a própria mão. O Buda dizia que a iluminação começa no momento em que decidimos soltar o carvão. Não porque o carvão esfriou, mas porque percebemos que não faz sentido continuar nos queimando. Apegado ao fim, você se torna um prisioneiro do "e se?". E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse dito aquilo? O "e sim" é uma tortura mental sem solução, porque ele lida com uma realidade alternativa que nunca existiu. O que aconteceu foi a única coisa que poderia ter acontecido, dado o nível de consciência e as circunstâncias daquele momento. Aceitar o fim não é passividade, é um ato de coragem suprema. É olhar para os escombros e dizer, sim, isso acabou. E eu ainda estou aqui. Enquanto narro estas palavras, quero que você verifique se a sua mente está tentando justificar o seu apego. A mente diz, mas o meu caso é diferente, o meu amor era único, a minha perda foi injusta. Essa voz é a voz do apego. Ela quer ser especial, mesmo que isso signifique ser especialmente sofredora. A sabedoria exige que você abandone a necessidade de ser a vítima da sua própria história. Se você está gostando desta reflexão e sente que ela está tocando em pontos que você precisava ouvir, não esqueça de verificar sua inscrição. Deixe o seu like agora mesmo. É um gesto simples, mas é a sua forma de dizer eu estou pronto para soltar. Continuando, precisamos entender que o vazio que você sente não é causado pela ausência daquela coisa ou pessoa. O vazio é causado pelo espaço que você se recusa a preencher com a sua própria presença. Quando você deposita sua felicidade em algo externo, e esse algo externo vai embora, você sente que foi esvaziado. Mas a verdade budista é que você já é completo. O que partiu estava apenas ocupando um espaço que pertence, na verdade, à sua própria luz interior. O apego ao que terminou é também uma forma de arrogância. É acreditar que você sabe o que é melhor para a sua vida mais do que o próprio fluxo do universo. Muitas vezes, o que chamamos de tragédia ou fim prematuro é, na verdade, uma libertação disfarçada, um redirecionamento necessário para que você possa crescer. Quantas vezes no passado você achou que o mundo ia acabar porque perdeu algo, e anos depois percebeu que aquilo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido? A vida é um fluxo contínuo, um rio que nunca para. Tentar segurar a água do rio com as mãos é impossível,
a água escorre pelos dedos. A única maneira de estar com o rio é mergulhar nele e fluir junto. O que terminou ficou na margem lá atrás. Você está descendo a correnteza. Olhar para trás não traz a margem até você, só faz você perder a beleza da paisagem que está atravessando agora. Para fechar este primeiro entendimento, pergunte-se: quem eu sou sem essa história de perda? Se você soltasse essa dor agora, quem sobraria? Muitas vezes, temos medo de soltar o sofrimento porque ele se tornou nossa identidade. Eu sou a viúva, eu sou o divorciado, eu sou o falido. O budismo pede que você desconstrua esses rótulos. Você não é o que lhe aconteceu. Você é a consciência que observa o que aconteceu. O que terminou foi o cenário, não o ator. O ator, você, continua no palco, e a peça ainda não acabou. Há novos atos esperando para serem escritos, mas eles não podem começar enquanto você se recusar a virar a página do roteiro anterior. Soltar não é esquecer, é lembrar sem dor. É olhar para a cicatriz e ver nela uma marca de sobrevivência, não uma ferida aberta. O que acabou, acabou. E isso é bom. Porque todo fim é, inevitavelmente, o prelúdio de um novo começo. Capítulo 2. A ilusão do controle e o medo do vazio. Você já tentou segurar a areia com força total dentro do punho fechado? Quanto mais você aperta, quanto mais força você coloca na tentativa de controlar cada grão, mais rápido a areia escorre por entre os seus dedos. No final, ao abrir a mão, resta muito pouco. A vida é exatamente como essa areia. E o seu sofrimento atual, essa angústia persistente por aquilo que já terminou, é o resultado direto da força excessiva que você está aplicando para controlar o incontrolável. Bem-vindo ao segundo passo da nossa libertação. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que existe uma maneira mais leve de viver. Para continuarmos nessa caminhada juntos, se você ainda não o fez, inscreva-se no canal agora. Junte-se à nossa comunidade de buscadores que decidiram parar de lutar contra a correnteza. E deixe o seu like, é um pequeno clique para você, mas um imenso sinal de gratidão para nós e para o universo. Neste capítulo, vamos desmantelar uma das maiores mentiras que o ego nos conta, a mentira de que temos o controle. A sabedoria budista nos confronta com uma verdade dura, mas libertadora: o controle é uma ilusão. Você sofre porque acredita que, se tivesse feito algo diferente, se tivesse se esforçado mais, ou se tivesse vigiado melhor, o desfecho seria outro. Você revisita o passado obsessivamente, como um diretor de cinema tentando editar um filme que já foi lançado. Mas a verdade é que as circunstâncias da vida são governadas por uma teia infinita de causas e condições. O fim daquele relacionamento, a perda daquele emprego, a mudança daquela situação, nada disso foi um evento isolado que você poderia ter evitado sozinho. Foi o resultado de milhares de variáveis se encontrando. Tentar carregar a culpa ou a responsabilidade por controlar o fluxo da vida é como tentar impedir que chova apenas com a força do pensamento. É exaustivo e, pior, é inútil. O Buda ensinava que a raiz do sofrimento é o desejo, Tanya, e uma das formas mais perniciosas desse desejo é o desejo de que a realidade seja diferente do que ela é. Quando algo termina, a realidade mudou. O controle que você acha que perdeu, na verdade, nunca existiu. Você nunca teve a posse daquela pessoa ou daquela situação, você apenas teve o privilégio de conviver com aquilo por um tempo. E então, quando a ilusão do controle se desfaz, surge o segundo monstro que nos aterroriza: o vazio. Quando o que amávamos vai embora, sentimos um buraco no peito. O silêncio da casa,
a falta da notificação no celular, a rotina quebrada. Esse espaço em branco nos apavora. Na cultura ocidental, fomos treinados a temer o vazio. Achamos que o vazio é sinônimo de falta, de solidão, de fracasso. Por isso, corremos desesperadamente para preenchê-lo. Você tenta preencher esse vazio com memórias do passado, com comida, com distrações, com novos relacionamentos precipitados, ou com a obsessão pelo que foi perdido. Qualquer coisa serve, desde que não tenhamos que encarar o silêncio. Mas a sabedoria budista nos oferece uma visão radicalmente oposta sobre o vazio, ou sunyata. No budismo, o vazio não é algo negativo. O vazio não é o nada. O vazio é o espaço de potencial infinito. Pense numa xícara. A utilidade da xícara não está na porcelana, mas no espaço vazio dentro dela. Se a xícara estivesse cheia de cimento, ela seria inútil. Ela não poderia receber chá, água ou café. É o vazio que a torna capaz de receber o novo. Da mesma forma, a sua vida precisou ser esvaziada daquilo que terminou para que algo novo possa entrar. Você está chorando pelo espaço vazio, sem perceber que é exatamente esse espaço que permitirá o seu próximo renascimento. O medo do vazio é, na verdade, o medo de se encontrar consigo mesmo. Quando tudo que é externo é retirado, resta apenas você. E se você não cultiva uma boa relação com o seu próprio interior, ficar sozinho consigo mesmo parece um castigo. O apego ao que terminou é uma muleta para não ter que caminhar com as próprias pernas. Você prefere a dor conhecida de uma memória morta do que o medo desconhecido de um futuro em aberto. Se estas palavras estão ressoando como um gongo na sua consciência, despertando partes de você que estavam adormecidas, este é o momento de fortalecer nossa conexão. Verifique se o botão de inscrição está ativado. Não deixe essa sabedoria se perder no fluxo de informações do seu dia. Deixe seu like como um compromisso de que você está disposto a encarar o vazio com coragem, e não com medo. Vamos aprofundar. O controle é uma forma de violência contra a realidade. Quando você não aceita o fim, você está declarando guerra ao agora. E o agora sempre ganha. A energia que você gasta resistindo, planejando vinganças mentais ou imaginando retornos milagrosos é a energia vital que está sendo drenada da sua saúde, da sua alegria e da sua criatividade. Você se sente cansado o tempo todo? É porque carregar um cadáver emocional nas costas pesa. O ensinamento aqui é sobre a rendição. Render-se não é desistir. Render-se não é ser fraco. Render-se é ter a sabedoria de parar de remar contra a cachoeira. É soltar os remos e confiar que a correnteza sabe para onde está indo. Quando você solta a necessidade de controlar o que já aconteceu, uma paz indescritível começa a surgir. É a paz de quem não tem mais nada a defender, nada a provar, nada a manter. Imagine que você está segurando uma corda em um cabo de guerra contra um monstro gigantesco. O monstro é o passado. Entre vocês, há um abismo. Você puxa com toda a força, os pés escorregando na beira do precipício, as mãos queimando, os músculos tremendo. Você pensa, se eu soltar, eu perco. O monstro é mais forte, ele não cansa. O budismo chega e sussurra no seu ouvido, você não precisa vencer o monstro. Você só precisa soltar a corda. Ao soltar a corda, o monstro, o passado, cai para trás no abismo do esquecimento, e você fica livre. Suas mãos podem doer por um tempo, marcadas pelo esforço, mas agora elas estão livres para construir, para acariciar, para plantar, para receber.
O vazio deixado pela corda em suas mãos é a sua liberdade recuperada. Por que temos tanto medo de não estar no comando? Porque o ego acredita que, se não estivermos preocupados, as coisas vão desmoronar. Mas olhe para as estrelas, para as florestas, para os oceanos. Eles não se preocupam, eles não tentam controlar, e, no entanto, tudo funciona em perfeita harmonia. A sua vida também tem uma inteligência intrínseca. O que terminou, terminou porque o ciclo se completou. Tentar prolongá-lo artificialmente é criar uma existência zumbi, algo que parece vivo, mas não tem alma. O apego é, muitas vezes, uma falta de confiança na vida. Você acha que o que passou foi o auge da sua existência e que nada tão bom virá depois. Isso é uma ofensa às infinitas possibilidades do universo. O universo é expansão constante. Se algo foi tirado, é porque você cresceu demais para aquilo, ou aquilo ficou pequeno demais para você. O controle tenta nos manter pequenos para caber no que conhecemos. O vazio nos convida a expandir para caber no que ainda não conhecemos. Abrace a incerteza. A incerteza é o terreno fértil onde a mágica acontece. Se tudo estivesse sob seu controle, sua vida seria previsível, entediante e limitada pela sua imaginação atual. Ao soltar, você permite que o universo surpreenda. Permita-se sentir o luto, sim, mas não se permita morar nele. Sinta a dor da perda, mas não a transforme em sofrimento contínuo através da resistência. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando e saindo. Você controla isso? Não. O corpo respira por si só. O coração bate sem o seu comando. A vida está vivendo através de você. Confie nesse processo. Solte o volante. O que terminou ficou para trás na estrada. Olhe para o para-brisa, não para o retrovisor. O horizonte à frente é vasto, assustadoramente aberto, e magnificamente seu. Estamos apenas no segundo capítulo desta transformação. Há muito mais para desvendar sobre como sua mente cria armadilhas e como sair delas. Se você sente que precisa dessa orientação, que precisa limpar essa névoa mental, então inscreva-se e ative as notificações. Não perca os próximos capítulos. E, por favor, deixe o seu like e comente "Eu solto o controle" para afirmar essa nova fase da sua vida. Até o próximo capítulo, onde falaremos sobre como a culpa tóxica está acorrentando você ao ontem. Capítulo 3. A culpa tóxica e o perdão radical. Existe um tribunal em sua mente que nunca fecha as portas. Nesse tribunal, você é, ao mesmo tempo, o réu, o promotor, o juiz e o carrasco. O crime? Ter agido como você agiu no passado. A sentença? Sofrimento perpétuo através da culpa. Se você está preso ao que já terminou, é muito provável que, junto com a saudade ou a dor da perda, você esteja carregando uma mochila cheia de pedras chamada arrependimento. Você olha para trás e pensa: eu deveria ter sido mais paciente, eu não deveria ter dito aquilo, eu deveria ter percebido os sinais. Bem-vindo ao terceiro estágio da nossa cura. Este capítulo é, talvez, o mais difícil, mas também o mais libertador. Vamos falar sobre largar o chicote. Para que essa mensagem de compaixão continue chegando a você e a milhares de outras pessoas, faça a sua parte agora, inscreva-se no canal. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal, está dizendo sim para a sua própria paz de espírito. E já deixe o seu like. Considere esse clique como o primeiro ato de bondade que você fará por si mesmo hoje. A culpa tóxica é um dos maiores impedimentos para soltar o passado.
Ela funciona como uma âncora que nos mantém presos ao porto de uma história que já zarpou. A sabedoria budista nos ensina a olhar para a culpa com olhos muito diferentes dos olhos ocidentais. No Ocidente, a culpa é vista quase como uma virtude moral. Se você se sente culpado, significa que você é uma boa pessoa. Mas no budismo, a culpa paralisante é vista como uma forma de agressão contra si mesmo, uma violação do princípio de Ahimsa, não violência. Entenda isto. A culpa é a arrogância de acreditar que o você do passado sabia o que o você de hoje sabe. É uma injustiça cronológica. Você está julgando suas ações de ontem com a sabedoria que só adquiriu hoje, e ironicamente, você só adquiriu essa sabedoria por causa daquelas ações. É um ciclo cruel. Você se pune por não ter sido sábio antes de ter aprendido a lição. Quando você se apega ao que terminou, muitas vezes o faz porque sente que precisa consertar o passado para se redimir. Você fica repassando as cenas na cabeça, reescrevendo os diálogos, imaginando finais felizes que nunca aconteceram. Isso não é amor, isso é tortura. O Buda ensinava sobre karma, que é a lei de causa e efeito, mas ele nunca ensinou a lei do auto-ódio. Reconhecer um erro é sabedoria, punir-se eternamente por ele é ignorância. Imagine que você está segurando um copo de veneno. Você bebe esse veneno todos os dias, esperando que o passado morra ou mude. Mas o passado não morre, ele já está morto. Quem está morrendo, gole a gole, é a sua alegria de viver no presente. A culpa é esse veneno. Ela não conserta nada. Ela não traz a pessoa de volta. Ela não recupera o emprego perdido. Ela apenas drena a energia que você precisaria para construir o novo. A culpa também esconde uma forma sutil de ego. Achar que tudo dependia de você, que se você tivesse feito aquele pequeno gesto diferente tudo seria perfeito, é uma ilusão de onipotência. Você não é o gerente geral do universo. Você é um ser humano falível, sujeito a emoções, cansaço, confusão e medo. Naquele momento do passado, você fez o melhor que podia com o nível de consciência, maturidade e recursos emocionais que tinha naquela hora. Exigir que o seu eu do passado agisse como um mestre iluminado é delirante. Se você está sentindo o peso dessas palavras e percebe que tem sido cruel demais consigo mesmo, pare um segundo. Respire. E verifique, você já deixou o seu like? Esse gesto simples ajuda o algoritmo a entender que o mundo precisa de mais perdão e menos julgamento. Ajude-nos a espalhar essa cura. O antídoto budista para a culpa tóxica é Maitri, ou bondade amorosa, aplicada a si mesmo. Chamamos isso de perdão radical. O perdão radical não significa dizer que o que aconteceu foi bom ou que não houve erros. Significa desistir da esperança de um passado diferente. Significa olhar para aquele você antigo, aquele que errou, aquele que falhou, e em vez de chicoteá-lo, abraçá-lo. Visualize a versão de si mesmo que cometeu o erro ou que viveu o fim daquele ciclo. Veja essa pessoa não como um criminoso, mas como alguém que estava sofrendo, confuso ou tentando ser feliz de uma maneira inábil. O budismo diz que ninguém faz o mal ou erra por pura maldade essencial, erramos por ignorância. Ignorância sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre a natureza da vida. Você não era mal, você estava apenas, naquele momento, espiritualmente adormecido em algum aspecto. Perdoar a si mesmo é cortar a corrente da bola de ferro. Enquanto você não se perdoar, você continuará arrastando o cadáver daquela relação ou daquela situação. Você diz, eu não consigo esquecer ele,
mas o que você realmente quer dizer é: eu não consigo me perdoar pelo que fiz ou deixei de fazer. O apego ao outro é, muitas vezes, apenas um espelho da sua falta de paz interior. Você segura o outro porque acha que, se o trouxer de volta e fizer dar certo, a culpa desaparecerá. Mas a cura não vem de fora. O perdão radical exige que você aceite a sua humanidade. Ser humano é errar. É quebrar coisas. É magoar e ser magoado. É perder o rumo. Se você espera ser perfeito para começar a se amar, você nunca se amará. E se você não se ama, você tentará sugar amor e validação do que já terminou, perpetuando o sofrimento. A culpa diz, você deve pagar. O amor diz, você deve aprender. Pagar é sofrimento estéril. Aprender é crescimento fértil. Transforme a sua culpa em responsabilidade. Responsabilidade é olhar para o erro, entender a lição, fazer as reparações possíveis no presente, e então, seguir em frente mais sábio. Ficar parado chorando sobre o leite derramado não limpa o chão e nem traz o leite de volta. Limpe o chão e compre outro leite. Isso é vida adulta espiritual. Muitas pessoas mantêm o sofrimento vivo como uma forma de lealdade ao passado. Elas sentem que, se pararem de sofrer, estarão desonrando a memória do que viveram. Isso é um engano trágico. A melhor maneira de honrar o que foi bom no passado é sendo feliz no presente. Ninguém que amou você de verdade desejaria ver você preso em uma cela de culpa. E se a situação foi tóxica, sua liberdade e felicidade são a maior prova de que você superou. Solte a necessidade de ser o vilão da sua própria história. Desça do banco dos réus. O tribunal da mente só tem poder se você continuar comparecendo às audiências. Declare o caso encerrado por falta de provas de má intenção. Você estava tentando viver. Você estava tentando ser feliz. Isso é tudo que qualquer um de nós está tentando fazer. Ao praticar o perdão radical, você perceberá que o apego ao que terminou começa a se dissolver. Porque, muitas vezes, o que nos prende não é o amor, é a dívida. Sentimos que ficamos devendo algo ou que a vida nos deve algo. O perdão zera a conta. Ele diz, está pago. Não há mais dívidas. Eu sou livre e o outro é livre. Respire essa liberdade. Imagine uma chuva morna lavando todo o peso dos seus ombros, toda a fuligem dos erros passados. Você está limpo. O agora é imaculado. Nenhum erro do passado pode manchar a pureza deste momento presente, a menos que você o arraste para cá. Deixe o passado no passado. Ele foi uma escola, não uma sentença de prisão perpétua. Você merece uma vida leve. Você merece acordar sem esse nó na garganta. Mas para isso, você precisa largar a pedra. Ninguém pode fazer isso por você. O Buda mostra o caminho, mas é você quem deve dar os passos. Estamos avançando fundo na alma humana. Se você sente que está pronto para se perdoar, escreva nos comentários, eu me perdoo e me liberto. Declare isso ao universo. E se você quer continuar desvendando as correntes que prendem você, inscreva-se e ative o sininho. No próximo capítulo, vamos enfrentar um inimigo silencioso, a idealização do passado, ou a síndrome da Era de Ouro, onde sua mente mente para você dizendo que tudo era perfeito. Não perca! Deixe seu like e até lá! Capítulo 4 – A armadilha da idealização, a mente mente. Existe um mentiroso compulsivo vivendo dentro da sua cabeça agora mesmo. Ele é persuasivo, sedutor e conhece todas as suas fraquezas.
Esse mentiroso é a sua própria mente, e a ferramenta favorita dele para manter você preso ao sofrimento é a idealização do passado. Você olha para trás e vê um paraíso perdido. Você se lembra dos sorrisos, dos momentos de êxtase, da segurança, da sensação de pertencimento. E então, você olha para o seu presente, talvez solitário, incerto e doloroso, e conclui: eu perdi o melhor da minha vida. Este é o quarto estágio da nossa jornada de libertação, e é aqui que vamos confrontar a síndrome da Era de Ouro. Se você quer parar de ser enganado pela sua própria memória e começar a ver a realidade como ela é, este é o momento de firmar seu compromisso. Inscreva-se no canal agora. Não seja apenas um espectador da sua vida, torne-se um mestre da sua mente. Ao se inscrever, você acessa as ferramentas para desmantelar essas ilusões. E, por favor, deixe o seu like neste vídeo. O seu like é a luz que dissipava as sombras da mentira. Vamos acender essa luz juntos. A sabedoria budista nos alerta constantemente sobre Maya, a ilusão. Nossos sentidos e nossa mente não nos mostram a realidade crua, eles nos mostram uma versão editada, filtrada e interpretada da realidade. Quando se trata do passado, a sua mente age como um editor de cinema de Hollywood. Ela pega anos de um relacionamento, de um emprego ou de uma fase da vida, e corta todas as cenas chatas, todas as brigas, todas as noites de insônia, todas as ansiedades e dúvidas que você sentia enquanto estava lá. O que sobra? Um trailer de melhores momentos. Um clipe musical perfeito onde tudo era sol e alegria. Você está sofrendo porque está comparando a realidade crua e difícil do seu presente com uma fantasia editada do seu passado. É uma comparação injusta. O presente sempre vai perder para a fantasia. No presente, você sente o tédio, a dor de dente, a conta para pagar, o frio. No passado idealizado, só existe a memória do abraço quente. Mas eu pergunto a você, e quero que você seja brutalmente honesto, se aquele passado era tão perfeito, tão imaculado, tão divino, por que ele acabou? Ou, se você foi deixado, por que a outra parte quis sair desse suposto paraíso? A verdade, que o budismo nos convida a encarar com equanimidade, é que o passado também tinha o seu sofrimento, dukkha. Você se esqueceu das vezes em que se sentiu incompreendido ao lado daquela pessoa? Esqueceu da angústia de tentar manter as aparências? Esqueceu do vazio que você sentia mesmo quando tudo parecia certo? A mente apaga a dor passada como um mecanismo de sobrevivência, para que tenhamos coragem de seguir em frente. Mas, no caso do apego, esse mecanismo se volta contra nós, criando uma nostalgia tóxica que nos impede de viver o agora. A idealização é uma fuga. É muito mais fácil refugiar-se em um castelo imaginário de memórias douradas do que enfrentar a construção de uma cabana real no presente. Você coloca o objeto da sua perda em um pedestal. Seja um ex-parceiro, um status social perdido ou a juventude. Lá no alto do pedestal, eles parecem perfeitos, inatingíveis, sagrados. Mas ninguém consegue viver em um pedestal. Pedestais são para estátuas, não para humanos. Enquanto você mantiver o passado nesse altar, você nunca conseguirá se conectar com ninguém real no presente, porque ninguém real pode competir com um fantasma perfeito. A mente mente. Ela diz: você nunca mais vai encontrar alguém como ele. Isso é uma mentira estatística e espiritual. Existem bilhões de seres humanos, infinitas possibilidades de conexão. O que a mente quer dizer é: eu tenho preguiça de construir intimidade do zero, então vou convencê-lo de que o anterior era insubstituível. O apego é:
Muitas vezes, apenas o medo do trabalho que dá recomeçar. Se você está sentindo que a venda está caindo dos seus olhos e que, pela primeira vez, está questionando a veracidade das suas próprias memórias dolorosas, isso é um sinal de despertar. Não deixe esse momento passar. Verifique se você já deixou o seu like. Esse simples gesto ajuda o algoritmo a entender que a verdade, por mais dura que seja, é o que cura. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder a continuidade desse processo de desilusão positiva. Vamos aprofundar. Por que a mente faz isso? Por que o ego odeia o vazio e o desconhecido? O passado, mesmo que tenha sido ruim, é conhecido. O futuro é uma página em branco aterrorizante. Para evitar que você caminhe para o desconhecido, o ego pinta o passado com cores vibrantes, criando uma atração magnética para trás. É como o canto da sereia, sedutor, belo, mas leva ao naufrágio. A prática budista da atenção plena, mindfulness, é o antídoto. Quando a memória vier, doce e perfeita, você deve aplicar o freio da realidade. Diga para si mesmo, isso é apenas uma parte da história. Onde está o resto? Force-se a lembrar do que não era bom. Não para gerar ódio, mas para gerar equilíbrio. Lembre-se da incompatibilidade, lembre-se das lágrimas que você chorou enquanto estava lá. Humanize o passado. Tire a maquiagem dele. Veja as cicatrizes, as falhas, a humanidade crua. Ao descer o passado do pedestal, você percebe que não perdeu o nirvana. Você apenas encerrou um ciclo humano, cheio de altos e baixos, como qualquer outro. Isso tira o peso da perda. Perder um Deus é insuportável, perder um companheiro de jornada falível é triste, mas superável. A idealização é o que transforma a tristeza, que é natural e cura, em depressão, que é estagnada e adoece. Você também está idealizando quem você era naquela época. Ah, eu era mais feliz, eu era mais magro, eu era mais esperançoso. Será? Ou você está apenas editando sua autoimagem? Talvez naquela época você estivesse ansioso pelo futuro que é hoje. Nós sempre achamos que a felicidade está em outro lugar, em outro tempo. O budismo nos dá um tapa amoroso na cara e diz: a vida é apenas isto aqui. Este ar entrando no nariz. Este corpo sentado. Este momento. Se você não encontrar paz aqui, não a encontrará em uma memória. A nostalgia é perigosa. Ela é o ópio dos que recusam o presente. Ela lhe dá uma sensação falsa de calor, enquanto você morre de frio na realidade por não se mexer para acender a fogueira do hoje. Pare de visitar o museu do passado. As peças lá são réplicas falsas, pintadas pela sua carência. A vida real está acontecendo na rua, fora do museu. A vida está no cheiro do café fresco, no sorriso de um estranho, na oportunidade de aprender algo novo agora. O que terminou precisava terminar. Se fosse para ser eterno, seria. A impermanência é a lei. Lutar contra isso criando uma versão fantasiosa do que passou é infantilidade espiritual. Amadurecer é olhar para o passado, agradecer pelo que foi bom, aprender com o que foi ruim, e ter a coragem de dizer, foi o que foi. E agora acabou. Sem enfeites. Sem violinos tocando ao fundo. Apenas a verdade nua e crua. E a verdade liberta. Quando você para de idolatrar o que se foi, você abre espaço para valorizar o que está chegando. Imagine que você está segurando uma flor murcha, mas se recusa a soltá-la porque se lembra de como ela era bonita há 2 semanas. Enquanto você segura a flor morta e a idealiza,
Como ela era vibrante, você não tem mãos livres para receber as sementes que o universo quer lhe dar para plantar um jardim inteiro novo. Solte a flor murcha. A memória da beleza dela não a trará de volta à vida. Você é capaz de viver sem essa muleta da fantasia. A realidade, por mais desafiadora que pareça agora, é o único lugar onde você pode realmente respirar, agir e amar. Fantasias não respiram. Memórias não abraçam. Só o presente é vivo. Escolha a vida. Escolha o real, escolha estar aqui, agora, com todas as imperfeições e toda a magnífica possibilidade deste instante. Estamos chegando ao meio da nossa jornada de 10 capítulos. A cada passo, estamos retirando uma camada de sofrimento. Você sente o peso diminuindo? Se sim, deixe um comentário abaixo dizendo: eu escolho a realidade. Declare isso publicamente como um ato de força. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho. No próximo capítulo, o capítulo 5, vamos tocar na ferida mais profunda de todas, a sua identidade e o ego. Quem sou eu agora que aquilo acabou? Você não vai querer perder essa revelação. Deixe seu like final e nos vemos na próxima etapa da sua libertação. Capítulo 5. A crise de identidade. Quem sou eu sem isso? Quando algo significativo termina em nossas vidas, um casamento de décadas, uma carreira de prestígio, ou um papel social que desempenhávamos, a dor mais profunda não é a perda do objeto externo. A dor mais profunda é a sensação de que perdemos a nós mesmos. Você olha no espelho e não reconhece a pessoa que vê. Antes, você era o marido de fulana, a diretora da empresa, o pai de família. Agora que o rótulo foi arrancado, resta uma pergunta aterrorizante que ecoa no vazio: quem sou eu agora? Bem-vindo ao 5º capítulo, o ponto de virada da nossa transformação. Aqui, vamos encarar o abismo da identidade. Se você sente que está perdido dentro da própria pele, este capítulo é o seu mapa de volta para casa. Para continuar recebendo essa orientação vital, inscreva-se no canal agora. Não deixe sua espiritualidade para depois. E deixe o seu like. Ao fazer isso, você sinaliza para o universo que está pronto para redescobrir quem você realmente é, além dos rótulos. A sabedoria budista nos apresenta o conceito de anatta, ou não eu. Isso pode soar assustador no início, mas é a chave suprema da liberdade. O budismo ensina que o que chamamos de eu não é uma coisa sólida, fixa e imutável. O eu é uma coleção de experiências, memórias, sensações e papéis que mudam constantemente. O sofrimento surge quando nos agarramos a um desses papéis temporários e acreditamos que somos aquele papel. Imagine que você está vestindo um casaco pesado de inverno. Esse casaco representa seu relacionamento, seu emprego ou sua situação passada. Você usou esse casaco por tanto tempo que ele começou a parecer sua própria pele. Quando o verão chega, a mudança da vida, e o universo arranca esse casaco de você, você se sente nu, exposto e vulnerável. Você grita: eu perdi a mim mesmo. Mas a verdade é, você não é o casaco. Você é aquele que vestiu o casaco. E você continua existindo sem ele. A crise de identidade que você está vivendo é, na verdade, uma oportunidade de despertar. Você construiu sua autoestima sobre alicerces de areia, coisas externas que são, por natureza, impermanentes. Quando a maré subiu e levou o castelo de areia, você entrou em pânico. Mas o Buda sorri e diz: agora você pode construir sua casa na rocha. A rocha é a sua consciência, a sua essência que observa tudo, mas não é definida por nada externo.
Você está sofrendo porque está tentando definir seu valor pelo que você tinha, e não pelo que você é. Eu tinha alguém que me amava, logo eu tinha valor. Eu tinha um cargo importante, logo eu era respeitável. Quando essas coisas somem, seu valor parece sumir junto. Isso é uma ilusão do ego. O seu valor é intrínseco. Ele nasce com você e morre com você. Nada que entra ou sai da sua vida pode aumentar ou diminuir a luz da sua alma. Esta fase de não saber quem você é sagrada. Chamamos isso de o vazio fértil. Na cultura moderna, somos pressionados a ter certeza de tudo o tempo todo. Mas é na incerteza, no momento em que os velhos rótulos caem, que o novo pode surgir. Você não é mais o que era, e ainda não é o que vai ser. Você está no casulo. O casulo é apertado, escuro e solitário. A lagarta acha que é o fim do mundo. A borboleta sabe que é apenas o começo. Se você está sentindo essa dissolução do ego, não tenha medo. Respire fundo e ancore-se no presente. Verifique sua inscrição e deixe seu like se você está disposto a passar por essa metamorfose. O seu like é a aceitação do processo. Muitas vezes, o apego ao passado é apenas uma forma de manter a velha identidade viva, porque temos preguiça ou medo de forjar uma nova. É mais fácil ser a viúva triste do que a mulher independente que está se redescobrindo. É mais fácil ser o ex-empresário de sucesso do que o iniciante humilde em uma nova jornada. O ego adora títulos, mesmo que sejam títulos de sofrimento. A alma só quer experiência. O Buda nos convida a sermos como o céu. As nuvens vêm e vão. Algumas são brancas e fofas, alegrias, outras são escuras e tempestuosas, tristezas, perdas. Mas o céu nunca se apega às nuvens. O céu não diz, aquela nuvem de tempestade era minha identidade, eu preciso dela de volta. O céu permite que as nuvens passem, permanecendo vasto, aberto e intocado. Você é o céu. O que terminou foi apenas uma nuvem que passou. Por que você está tentando correr atrás da nuvem? Pergunte-se, o que restou? Restou a sua capacidade de amar? Sim. Restou a sua capacidade de aprender? Sim. Restou a sua respiração? Sim. Então você tem tudo. A ideia de que você não é ninguém sem aquela pessoa ou situação é uma mentira que a sua mente conta para não ter que assumir a responsabilidade pela própria felicidade. Você é um universo inteiro em forma humana. Definir-se por apenas um evento ou uma relação é diminuir a sua grandiosidade. A reconstrução da identidade começa quando você para de olhar para fora em busca de validação. O que terminou não define o seu futuro, a menos que você permita. Você tem a caneta na mão agora. As páginas anteriores foram escritas com a ajuda de outros, mas esta página em branco, é só sua. Isso pode ser aterrorizante, mas também é a liberdade suprema. Você não precisa encontrar a si mesmo, como se estivesse perdido embaixo do sofá. Você precisa criar a si mesmo. A cada escolha que você faz hoje, a escolha de não ligar, a escolha de se cuidar, a escolha de sorrir apesar da dor, você está tecendo os fios da sua nova identidade. Uma identidade mais forte, mais resiliente, baseada não no que você possui, mas na sabedoria que você adquiriu. Solte o velho eu. Deixe-o ir com gratidão. Ele serviu ao propósito dele naquele tempo. Aquele eu não cabe mais na vida que está esperando por você. Tentar vestir a pele antiga só vai rasgá-la. Aceite a nudez do agora. É a partir dessa nudez que você se vestirá de estrelas.
Estamos na metade exata do caminho. A desconstrução dói, mas é a dor da cura, como um osso sendo colocado no lugar. Se você sente que está pronto para ser alguém novo, escreva nos comentários: eu sou o céu, não as nuvens. E não se esqueça, inscreva-se e ative o sininho para não perder a continuação. No próximo capítulo, vamos falar sobre o veneno que impede sua cura, a comparação. Prepare-se, pois será um choque de realidade. Deixe seu like e até lá. Capítulo 6. O veneno da comparação e a inveja silenciosa. Existe um ladrão que entra na sua casa mental todos os dias e rouba a pouca alegria que você conseguiu reunir. Esse ladrão não usa máscara, ele tem o rosto das pessoas que você vê nas redes sociais, o rosto do seu ex-parceiro supostamente feliz, o rosto de amigos que parecem ter a vida perfeita. Esse ladrão é a comparação. E se você está apegado ao que terminou, é quase certo que você está se comparando, ou com os outros, ou com o seu próprio passado. Chegamos ao 6º capítulo, e aqui vamos extrair o veneno da inveja e da comparação que está apodrecendo sua alma. Se você quer parar de olhar para a grama do vizinho e começar a regar a sua, este é o momento. Inscreva-se no canal agora. A cura exige foco, e ao se inscrever, você mantém o foco no que importa. Deixe o seu like neste vídeo como um ato de compromisso. Hoje eu paro de me comparar. O Buda dizia que a comparação é a raiz da inferioridade e da superioridade, e ambas são formas de sofrimento. Quando você perde algo ou alguém, a primeira coisa que o ego faz é olhar para o lado. Você vê o seu ex seguindo a vida, sorrindo em fotos, talvez com outra pessoa. E a sua mente grita: é injusto. Por que ele está feliz e eu estou sofrendo? Por que a vida dele andou e a minha parou? Esse pensamento é como beber ácido esperando que o outro morra queimado. A comparação baseia-se em uma ilusão fundamental, a de que você conhece a vida interna do outro. Você não conhece. Você vê a vitrine da vida alheia, mas conhece o estoque bagunçado da sua própria vida. Comparar o seu bastidor com o palco iluminado de outra pessoa é uma receita garantida para a depressão. A sabedoria budista nos ensina a olhar para as coisas como elas são, não como parecem ser. Aquele sorriso na foto não revela as inseguranças, os medos e as noites mal dormidas que todos os seres humanos enfrentam. E há uma comparação ainda mais insidiosa, a comparação com o seu eu do passado. Há 2 anos eu tinha tudo, hoje não tenho nada. Você idealiza sua própria história e usa essa memória para espancar o seu presente. Isso cria um estado de escassez permanente. Você se sente um fracassado porque não está no ponto onde estava. Mas a vida não é uma linha reta, é uma espiral. Às vezes, descemos para pegar impulso e subir mais alto. Julgar o seu momento de inverno comparando-o com o seu momento de verão é não entender os ciclos da natureza. A inveja silenciosa que surge quando vemos o objeto do nosso apego feliz sem nós é um sinal claro de que o nosso amor estava misturado com posse. O amor verdadeiro, meta no budismo, deseja a felicidade do outro, independentemente de estarmos incluídos nela ou não. Se você só quer que a pessoa seja feliz ao seu lado, isso não é amor, é apego egoico. E o apego dói porque ele quer controlar o incontrolável. Entenda que cada ser tem o seu próprio karma, o seu próprio caminho. O tempo do outro não é o seu tempo. A colheita do outro não é a sua colheita. Olhar para o prato do vizinho não enche a sua barriga, só faz a sua comida esfriar. Enquanto você gasta horas stalkeando, imaginando, ruminando sobre a vida de quem já foi, a sua própria vida está murchando por falta de atenção. A energia segue o pensamento.
Se o seu pensamento está lá fora, quem está cuidando de você aqui dentro? Para quebrar esse ciclo, precisamos praticar mudita, a alegria empática. É o treino difícil, mas libertador, de ficar feliz pela felicidade alheia, mesmo que ela não nos inclua. Quando você vê alguém feliz, em vez de pensar por que não eu, tente pensar que bom que há felicidade no mundo. Isso muda a vibração do seu coração da escassez para a abundância. E o universo responde à vibração que você emana. Se você emana inveja e falta, atrai mais falta. Se emana gratidão e bênção, atrai bênçãos. Você precisa fazer um detox de comparação. Se as redes sociais são o gatilho, pare de olhar. É um ato de autopreservação. Se as conversas com amigos giram em torno do que aconteceu, mude o assunto. Você não pode curar uma ferida se continua cutucando-a com a faca da comparação. Se estas palavras estão doendo, é porque estão tocando na ferida que precisa ser limpa. Não fuja agora. Verifique se o like está ativado. É a sua forma de dizer eu aceito o remédio amargo para me curar. A sua jornada é única. Não existe ninguém no universo com a sua impressão digital, com a sua história, com a sua alma. Comparar-se é um insulto à sua própria singularidade. O que terminou na sua vida abriu espaço para algo que é apenas seu. Se você continuar olhando para o lado, vai tropeçar na oportunidade que está bem na sua frente. A flor de lótus não olha para a rosa e diz, eu queria ter espinhos e ser vermelha. A lótus floresce na lama, no tempo dela, e revela sua própria beleza. Você está na lama agora? Ótimo! É daí que a lótus nasce. Pare de olhar para as rosas. Foque em nutrir as suas próprias raízes. O tempo de florescer chegará, mas só se você trouxer sua atenção de volta para si mesmo. Solte a necessidade de vencer o término. Não é uma competição de quem se recupera mais rápido. É um processo de quem se recupera com mais verdade. Às vezes, quem parece estar ganhando lá fora está apenas correndo para não sentir, e quem está perdendo, chorando, sentindo, processando como você, é quem está realmente se curando. Respire e traga sua energia de volta para o seu corpo. Sinta seus pés no chão. Aqui é o seu lugar de poder. O lá e o então não existem. O outro não tem o poder de fazer você feliz ou infeliz, você entregou esse poder. Tome-o de volta. Ao parar de se comparar, você para de se diminuir. E quando você para de se diminuir, você começa a crescer. Estamos caminhando para a reta final. A limpeza está sendo feita. Se você se compromete a focar na sua própria estrada, comente, eu foco na minha cura. E lembre-se, inscreva-se e ative o sino. O próximo capítulo, capítulo 7, vai desmistificar o que realmente significa soltar. Muitos acham que é não se importar, mas é algo muito mais profundo. Você precisa entender isso para não endurecer o coração. Deixe seu like e vamos em frente. Capítulo 7. A arte de soltar, desapego vs indiferença. Chegamos a um dos pontos mais mal compreendidos de toda a filosofia budista e da psicologia humana. Quando dizemos você precisa soltar, você precisa desapegar, o que o seu coração ouve? Muitas vezes, ele ouve, você precisa parar de amar, você precisa se tornar frio, você precisa fingir que nada importou. E como você não quer se tornar uma pedra, você rejeita o desapego e continua sofrendo. Bem-vindo ao 7º capítulo. Aqui, vamos corrigir essa visão distorcida e ensinar a verdadeira arte de soltar. Se você quer aprender a amar sem sangrar,
este é o lugar. Inscreva-se no canal agora. Essa distinção pode salvar anos da sua vida emocional. E deixe o seu like, é o seu sinal de que você quer um coração livre, mas não um coração vazio. Há uma diferença abismal entre desapego e indiferença. A indiferença é um muro de concreto, é fechar o coração, é dizer eu não me importo, é uma defesa baseada no medo e no ressentimento. A indiferença é a morte do sentimento. O desapego, na visão budista, é exatamente o oposto. O desapego é tão cheio de amor, tão vasto e tão profundo, que você permite que o outro, ou a situação, seja livre, inclusive livre de você. Imagine que você segura um pássaro. Se você aperta a mão, apego, você esmaga o pássaro. Se você abre a mão e vira as costas, indiferença, você abandona o pássaro. O desapego é abrir a mão e deixar o pássaro pousar ali, apreciando sua beleza, mas permitindo que ele voe quando quiser. O pássaro não é seu. A beleza do pássaro não depende de você segurá-lo. Você está sofrendo porque confunde apego com amor. O apego diz, eu te amo, por isso quero que você faça o que eu quero, que fique comigo, que haja como eu espero. Isso não é amor, é negociação. É escravidão. O amor verdadeiro diz, eu te amo, por isso desejo que você siga o seu caminho, mesmo que esse caminho não seja ao meu lado. Soltar o que terminou não significa apagar a memória ou dizer que não foi importante. Significa aceitar que a forma daquele relacionamento mudou. A água que estava no copo evaporou e virou nuvem. Não adianta brigar com o copo vazio. Honre a água que matou sua sede, mas entenda que agora ela está em outro estado. O Buda ensinava sobre o Padana, o ato de agarrar. Imagine que você está segurando uma brasa ardente. O Buda não diz para você soltar a brasa porque a brasa é ruim. Ele diz para soltar porque queima. O ato de soltar é um ato de bondade consigo mesmo. Enquanto você segura a corda do passado, suas mãos estão ocupadas e machucadas. Você não consegue acariciar o presente, não consegue trabalhar no seu futuro. Desapegar exige uma fé tremenda. É a fé de que você ficará bem, não importa o que aconteça. É a certeza de que a sua felicidade não é um objeto que alguém levou na mala quando foi embora. A sua felicidade é um estado de ser que você cultiva. Quando você percebe isso, o medo de soltar desaparece. Você solta porque sabe que não vai cair, você sabe que sabe voar. Muitas vezes, seguramos a dor porque ela é a única conexão que nos resta com o que perdemos. Se eu parar de sofrer, é como se ele, morresse de vez. Então, transformamos a dor em um altar. Mas isso é mórbido. O amor honra a vida, não a dor. Soltar é deixar o morto ser morto e o vivo ser vivo. Você está vivo. Sua obrigação é com a vida. Se você está começando a entender que pode amar o passado sem ser refém dele, isso é sabedoria brotando. Verifique sua inscrição e deixe seu like. Ajude outros a descobrirem que desapego é, na verdade, a forma mais alta de amor. O desapego também é aceitar a impermanência de nós mesmos. Nós mudamos. O que você queria há 5 anos talvez não seja o que você precisa hoje. Às vezes, a vida remove algo do nosso caminho porque aquilo estava bloqueando nosso crescimento. Soltar é confiar na inteligência da vida. É parar de agir como uma criança birrenta que quer o brinquedo quebrado de volta, sem ver que os pais compraram uma bicicleta nova que está esperando na garagem. Pratique o soltar nas pequenas coisas. Solte a necessidade de ter razão.
Solte a raiva do trânsito. Solte a frustração com o clima. Treine o músculo do desapego. Quando chegar a hora de soltar as grandes dores, você estará forte. Diga para si mesmo: eu deixo ir. Eu deixo ser. Eu deixo fluir. O verdadeiro desapego traz uma leveza assustadora no início, e depois, extasiante. É a sensação de tirar uma mochila de 50 quilos das costas depois de uma caminhada de 10 anos. Você se sente estranho sem o peso, quase flutua. Mas logo você percebe, era assim que a vida deveria ser o tempo todo. Leve. Fluida. Você não precisa se tornar um monge na montanha para desapegar. Você só precisa decidir que a sua paz é mais importante do que a sua necessidade de controlar a história. A história acabou. Feche o livro. Agradeça a leitura. E coloque-o na estante. Há outros livros esperando para serem abertos. Estamos nos aproximando do final transformador desta série. Você já aprendeu sobre a flecha, o controle, a culpa, a idealização, a identidade, a comparação e agora o desapego. Se você sente a leveza chegando, comente: eu solto para voar. E não perca os próximos capítulos. Inscreva-se e ative o sino. No próximo, vamos falar sobre como transformar essa dor em algo que ninguém pode tirar de você: a gratidão. Parece impossível agora? Eu prometo que não é. Deixe seu like e venha comigo. Capítulo 8. A alquimia da dor, transformando o sofrimento em gratidão. Pode parecer ofensivo falar em gratidão quando seu coração ainda está sangrando. Como agradecer pelo que doeu? Como agradecer pelo que acabou? A mente humana, em seu estado natural de defesa, quer rejeitar a dor, quer esquecer o trauma, quer apagar o passado. Mas a alquimia espiritual, a verdadeira sabedoria que transforma chumbo em ouro, nos convida a fazer o oposto, nos convida a agradecer. Não pelo sofrimento em si, mas pelo despertar que o sofrimento provocou em você. Bem-vindo ao 8º estágio da nossa cura. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro da luz. Poucos têm a coragem de olhar tão fundo para dentro. Honre essa coragem agora, inscreva-se no canal. Ao fazer isso, você está construindo uma biblioteca de sabedoria para os dias difíceis. E deixe o seu like, esse gesto é a primeira faísca da fogueira da gratidão que vamos acender hoje. O budismo nos ensina que o lótus, a flor mais bela e sagrada, só nasce na lama. Sem a lama fétida, escura e viscosa, não haveria lótus. O seu sofrimento pelo que terminou é essa lama. É desagradável, sim. Mas é incrivelmente fértil. A pessoa que você está se tornando hoje, mais forte, mais consciente, mais profunda, só existe por causa daquela ruptura. Se aquilo não tivesse acabado, você continuaria sendo a mesma versão antiga, talvez estagnada, talvez adormecida. O fim foi o despertador. E, por mais estridente que seja o som do despertador, agradecemos a ele por não nos deixar dormir a vida inteira. A gratidão muda a química do seu cérebro e a vibração da sua alma. Quando você olha para o passado com rancor, você continua preso a ele por correntes de ferro. Quando você olha com gratidão, as correntes se transformam em fios de luz e se dissolvem. Agradecer não significa dizer "eu queria que tivesse acontecido assim". Significa dizer, já que aconteceu assim, eu recolho as lições e me torno maior do que a dor. Pense na pessoa ou situação que você perdeu. Enquanto você foca na falta, você sente miséria. Mas tente mudar a lente. Agradeça pelo tempo que foi concedido.
Agradeça pelos sorrisos que existiram. Agradeça até mesmo pelas dificuldades, pois elas mostraram onde estão os seus limites e onde você precisa se amar mais. Aquele relacionamento, aquele emprego, aquela fase, tudo foi um mestre disfarçado. Às vezes, o mestre ensina pelo amor, outras vezes, ensina pela perda. Mas a lição sempre é entregue. Você pegou a lição ou ainda está gritando com o carteiro? Se você sente resistência em agradecer, é normal. O ego adora ser vítima. Mas a alma quer ser livre. Verifique se o seu like está ativado. Ao dar o like, você diz ao seu ego: eu escolho a liberdade da gratidão, não a prisão da mágoa. A gratidão é o antídoto para a vitimização. A vítima diz: olha o que fizeram comigo. O sábio diz: olha o que eu aprendi com o que aconteceu. Essa mudança de perspectiva é a chave da porta da prisão. Enquanto você achar que a vida lhe deve algo, você sofrerá. Quando você perceber que tudo é um presente, inclusive os desafios, você se torna invencível. Ninguém pode ferir alguém que transforma feridas em sabedoria. O passado cumpriu a função dele. Foi o foguete que impulsionou você até aqui e depois se desprendeu. Você não carrega os propulsores gastos do foguete para o resto da viagem espacial. Você agradece a impulsão e os deixa cair no oceano do esquecimento. Dizer obrigado é a forma mais poderosa de dizer adeus. Enquanto houver mágoa, há vínculo. A gratidão encerra o contrato kármico. Ela diz ao universo: entendi. Aprendi. Estou pronto para a próxima lição. Imagine o seu coração como uma casa. Se ela está cheia de lixo emocional, de rancor, de porquês, não há espaço para mobília nova. A gratidão é a limpeza. Ela varre o pó, abre as janelas, deixa o sol entrar. Você não pode receber o novo amor, a nova oportunidade, a nova alegria, se o espaço estiver ocupado pelo velho ressentimento. Esvazie-se através do agradecimento. Agradeça também a si mesmo. Agradeça por ter sobrevivido às noites escuras. Agradeça por não ter desistido. Agradeça por estar aqui, ouvindo ou lendo isso, buscando melhorar. Você é o herói da sua própria história. O que terminou foi apenas um capítulo, não o livro todo. E foi um capítulo necessário para o desenvolvimento do personagem principal, você. Respire fundo e visualize aquilo que lhe causa dor. Tente, mentalmente, fazer uma reverência a isso e dizer: obrigado por me ensinar. Você está livre. Eu estou livre. Sinta o peso saindo. A alquimia aconteceu. O chumbo virou ouro. Estamos quase no fim. A leveza já deve estar sendo sentida. Se você consegue encontrar uma ponta de gratidão, comente: eu agradeço pela lição. E prepare-se. Inscreva-se e ative o sino. O próximo capítulo, o capítulo 9, é sobre a única coisa que você realmente tem: o poder do agora. É a técnica prática para sair da mente e entrar na vida. Deixe seu like e vamos para o presente. Capítulo 9. O poder do agora, a única vida real. Você passou horas, dias, talvez meses vivendo em uma casa assombrada. Essa casa tem cômodos empoeirados onde reprisa filmes antigos que já não estão em cartaz. Essa casa é o passado. Ou talvez você viva no sótão ansioso do futuro, tentando adivinhar tragédias que nunca acontecerão. Enquanto você corre entre o passado e o futuro, existe um lugar onde a vida está acontecendo, vibrante, colorida e real. Esse lugar é o agora.
E o motivo pelo qual você sofre é simples: você não está aqui. Chegamos ao 9º capítulo, a penúltima etapa da nossa libertação. Aqui vamos aprender a sair da mente e entrar na vida. Se você quer parar de ser um fantasma na sua própria existência, inscreva-se no canal agora. A prática da presença é o segredo dos mestres. Deixe o seu like para ancorar sua energia neste momento exato. O sofrimento psicológico precisa do tempo para sobreviver. Ele precisa que você viaje para ontem para se arrepender, ou para amanhã para se preocupar. No agora absoluto, o sofrimento não consegue respirar. Faça um teste. Neste exato segundo, não pense no ontem, não pense no amanhã. Foque apenas na sensação do ar entrando no seu nariz. Foque no contato do seu corpo com a cadeira. Neste milésimo de segundo, há algum problema? Não. Há apenas existência. O problema só volta quando a mente volta a ligar a máquina do tempo. O apego ao que terminou é uma recusa em viver o agora. Você acha que o agora é sem graça, triste ou vazio sem aquela pessoa ou situação. Mas isso é porque você não está olhando de verdade para o agora, você está olhando para o agora através dos óculos sujos do passado. Quando você tira os óculos e olha para uma árvore, para uma xícara de café, para o céu, com atenção plena, você descobre que o universo está pulsando de vida. Os mestres têm um ditado: quando caminhar, caminhe. Quando comer, coma. Parece banal, mas é a coisa mais difícil do mundo para a mente moderna. Quando você come, você está pensando na ex-namorada. Quando você caminha, está brigando mentalmente com o ex-chefe. Você nunca está onde o seu corpo está. Isso cria uma desconexão profunda, uma neurose. A cura é trazer a mente de volta para casa, para o corpo. Experimente usar os seus sentidos como âncoras. Quando a memória dolorosa vier, não brigue com ela. Apenas desvie o foco para um sentido. O que estou cheirando agora? O que estou ouvindo agora? Qual a textura deste objeto na minha mão? Os sentidos só funcionam no presente. Você não pode cheirar o passado. Você não pode tocar o futuro. Ao focar nos sentidos, você obrigatoriamente aterrissa no agora. E no agora, você está salvo. Se você está sentindo a paz dessa presença, não a deixe escapar. Verifique a sua inscrição. É um lembrete constante para voltar ao eixo. E deixe o seu like como uma forma de dizer: estou aqui. A vida real não é o que você pensa sobre ela. A vida real é o que está acontecendo antes de você pensar. O apego é apenas um pensamento repetitivo. A realidade é fluida. Observe um rio. A água nunca é a mesma. Tentar segurar a água que passou é impossível e inútil. Mergulhe na água que está passando agora. Ela é fresca, é nova, é limpa. Muitas vezes, fugimos para o passado porque temos medo de agir no presente. O apego é uma desculpa perfeita para a procrastinação. Não posso ser feliz, não posso trabalhar, não posso sair, porque estou de luto pelo que acabou. O luto é real e deve ser respeitado, mas não pode ser uma residência fixa. A ação cura o medo. Faça algo pequeno agora. Lave a louça com atenção total. Arrume a cama como se fosse a tarefa mais importante do mundo. A dignidade nas pequenas ações do presente reconstrói a autoestima destruída pelo passado. O fantasma do que acabou não suporta a luz intensa da presença. Ele precisa da sombra da inconsciência para assustar você. Quando você acende a luz da atenção plena,
Você vê que não há monstros, há apenas memórias, imagens sem poder, a menos que você lhes dê poder. Retire a energia do passado e injete-a no agora. Você vai perceber que, ao viver o agora, a solidão se transforma em solitude. Solidão é a dor de estar sozinho, solitude é a glória de estar consigo mesmo. No agora, você descobre que nunca está realmente sozinho, pois está conectado com a vida, com o ar, com a energia universal. O vazio que você temia é, na verdade, um espaço de paz. Pare de esperar que o futuro resolva o seu problema. Um dia vou superar. Não. O futuro é feito de agoras. Se você não soltar agora, não soltará no futuro. A única hora para ser feliz é esta. A única hora para ser livre é esta. A postergação da felicidade é a maior armadilha do ego. Seja feliz com o que tem, onde está, como é. E a partir dessa aceitação, a mudança acontece naturalmente. Estamos a um passo do final. Você já tem todas as ferramentas. Agora, precisamos selar esse compromisso. Comente, eu vivo agora. E prepare-se para o encerramento épico. Inscreva-se e ative o sino. O capítulo 10 é o voto de liberdade. É o momento de cruzar a ponte e não olhar para trás. Deixe seu like e venha para o desfecho da sua nova vida. Capítulo 10. O voto de liberdade, caminhando para o novo. Chegamos ao topo da montanha. Olhe para trás uma última vez, não com saudade, mas com a serenidade de quem observa um vale que já atravessou. Lá embaixo estão as sombras do apego, as correntes da culpa, a névoa da ilusão e os pântanos do medo. Você subiu. O ar aqui em cima é rarefeito, mas é puro. É o ar da liberdade. Este último capítulo não é apenas uma conclusão, é um início. É o momento em que você corta o cordão umbilical com o passado e nasce para a sua nova vida. Para selar este pacto sagrado consigo mesmo, eu peço que você se inscreva no canal agora, se ainda não o fez. Esta comunidade é a sua tribo de apoio. E deixe o seu like final, o like da vitória, o like de quem decidiu que o sofrimento não é mais o seu mestre. Nós percorremos um longo caminho nestes 10 capítulos. Vimos que a dor da segunda flecha é opcional. Vimos que o controle é uma ilusão e que o vazio é fértil. Aprendemos a perdoar a nós mesmos, a desmascarar a idealização, a reconstruir a identidade e a transformar dor em gratidão através do poder do agora. Todas essas são ferramentas poderosas, mas elas são inúteis se ficarem apenas no nível intelectual. O budismo não é uma filosofia para ser debatida, é uma prática para ser vivida. O voto de liberdade que você faz hoje é um compromisso diário. Não ache que, ao terminar este vídeo, a mágica acontecerá e você nunca mais lembrará do passado. A memória virá. A saudade visitará. Mas agora você mudou. Você não é mais o prisioneiro indefeso. Quando a memória vier, você a cumprimentará como uma velha conhecida, oferecerá um chá e a deixará ir, sem pedir que ela fique para dormir. Isso é liberdade. Liberdade não é a ausência de memórias, é a ausência de apego a elas. Imagine uma porta diante de você. Atrás dessa porta está tudo que terminou. Do lado de cá, está você e o infinito horizonte de possibilidades. Muitos de nós ficamos parados na soleira da porta, bloqueando a passagem, olhando para trás. Hoje, você tem a força para fechar essa porta. Não precisa batê-la com raiva. Feche-a com suavidade, com respeito pelo que foi vivido lá dentro, mas feche-a com firmeza.
e gire a chave. Ao virar as costas para essa porta fechada, você verá que o corredor à sua frente não é escuro. Ele está iluminado pela sua própria luz. Você recuperou a energia que estava vazando pelo ralo do passado. Agora, essa energia está disponível para criar, para amar de novo, para empreender, para viajar, para se conhecer. Você é um ser completo. Você não é uma metade que perdeu a outra metade. Você é um círculo inteiro que, por um tempo, rolou ao lado de outro círculo. Não tenha pressa. A natureza não dá saltos. A cura é um processo de camadas, como descascar uma cebola. Haverá dias de choro, e tudo bem. Haverá dias de raiva, e tudo bem. Acolha tudo com a bondade amorosa, Maitri, que aprendemos. Seja a mãe e o pai de si mesmo. Dê-se o colo que você procurava no outro. Lembre-se da impermanência. Assim como a alegria passou, essa dor também passará. Isso também passa. Tatuar essa verdade na consciência traz uma paz inabalável. Você é o céu azul, vasto e eterno. As tempestades do término, os furacões da perda, tudo isso acontece dentro de você, mas não é você. O céu não é ferido pelo raio. Sua essência permanece intacta, virgem, pronta para recomeçar a qualquer segundo. Você está pronto. Sinta essa prontidão nas suas células. Você não precisa de permissão de ninguém para ser feliz de novo. A felicidade é o seu direito de nascença. O mundo precisa da sua luz, não da sua sombra. O mundo precisa de você presente, inteiro, vivo. Não prive o mundo da sua presença por estar ocupado velando um cadáver emocional. Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Você, vai e viva. Este vídeo termina aqui, mas a sua vida recomeça agora. Se estas palavras foram o guia que você precisava, se elas tocaram sua alma, eu peço uma última ação. Inscreva-se no canal para continuarmos caminhando juntos. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa fechar uma porta. E, principalmente, deixe um comentário final. Escreva a data de hoje e a frase: "Hoje começa a minha nova vida". Marque este dia. Volte aqui no futuro para ver o quanto você caminhou. Você é livre. Você é forte. Você é a luz. Vá em paz e viva o agora. Namastê.